Então vamos lá, deixa eu botar aqui no slide. A gente já viu aqui a respeito, começou a ver pontuação, né? E vimos sobre ponto e vírgula. Eu deixei para ver a vírgula depois, né? Porque a vírgula eu acho que é o que todo mundo tem mais dúvidas, tem muitas regras também, né? A questão de uso de vírgula, então eu não coloquei todas as regras, né? Das pontuações para que a gente não ficasse de fato assim muito tempo em algum assunto, né? Resolvi colocar apenas o principal, aquelas regras que são mais importantes, aquilo que dá para de fato memorizar um pouco mais fácil. Então vamos lá. Depois a gente trata da vírgula, tratar aí no final da pontuação, que é para esclarecer um pouco mais. Dois pontos. Dois pontos é uma pontuação aí simples, né? Que marca uma sensível suspensão da voz numa frase não concluída, né? A gente utiliza em algumas situações, por exemplo, para iniciar a fala de pessoas. Como tem aí, ó, João 14,6, respondeu-lhe Jesus, dois pontos. Então, esses dois pontos é uma pausa, né, também, mas suspende essa voz. Que voz? A voz do narrador, que é respondeu Jesus, o narrador que está falando aí, contando essa história, que no caso é o próprio evangelista João, né, que escreveu o evangelho, suspende a voz dele para dar início a outra voz aí, que no caso é a fala de Jesus. Então, o que está escrito após os dois pontos, a gente sabe que é a fala de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que foi, Eusebio? Para responder a Sotero, é? Saiu de um plantão aí de 24 horas, Sotero não dormiu, né? É, mas é assim mesmo. O teu preço. É, vamos lá, mais um uso aí dos dois pontos, que é antes de apostos, enumerações ou sequência de palavras que explicam, resumem ideias anteriores. Por exemplo, Noé gerou três filhos. Então, nós temos aí dois pontos para indicar uma enumeração. Sem, Cã e Jafé, ou seja, a sequência ali dos filhos de Noé. Aposto, eu vou explicar um pouquinho mais lá na frente o que que é, né? Então, não vou deixar aí no ar, porque quando a gente for tratar de vírgula, aí a gente vai falar sobre o aposto. Antes de citações. Então, olha só, aí nós temos João, né? O Evangelho de João também, e aí uma fala de Jesus também, está dentro de uma fala de Jesus. Aí ele diz, está escrito nos profetas, dois pontos. Todos serão ensinados por Deus. Então, é uma citação. O que é uma citação? É quando você vai fazer uma referência a algo que uma outra pessoa disse. Então, Jesus está dizendo algo que foi escrito por outra pessoa. Então, ele está fazendo uma citação de um texto do Antigo Testamento, né? Então, para trazer esse texto, é necessário colocar primeiro os dois pontos. Tranquilo em relação aos dois pontos? Vamos seguir. Podem interagir, viu? Podem falar. Não me deixem falando sozinho aqui, não. Tu vai colocar todos esses slides aí do grupo, não vai, pastor? Vou colocar. Vou colocar. Vou salvar aqui em Obrigado. PDF no final da aula e aí eu envio. Ok. Vamos lá, o ponto de exclamação, próximo ponto que é utilizado. É utilizado em frases que exprimem surpresa, felicidade, indignação, admiração, susto. Então, no ponto de exclamação, vai entrar aquilo que eu falei logo no início, né? A questão, deixa eu ver aqui, depois desse voltei demais aqui, pronto. Aqui eu coloquei que a pontuação pode também interferir na questão da entonação, né? Então, o ponto de exclamação, você não vai ler de uma maneira normal, como se você estivesse lendo uma frase simples que estivesse terminando com ponto final. Sempre que você for ler um texto que tenha pontuação,
você vai ler de uma forma um tanto diferente, né? Colocando aí uma entonação um pouco mais forte, né? Por exemplo, eu coloquei aí um exemplo de oração exclamativa em Lucas 24, 25. Diz aí, ó, então lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Bom, veja que eu li de uma maneira normal e eu não fiz uso da exclamação, né? Quando você lê com exclamação, é claro que você não precisa gritar, mas você precisa trazer uma entonação diferente, porque se tem uma exclamação, pode ser uma indignação, pode ser uma admiração, né? Nesse caso aí, honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Jesus está indignado ali com aquelas pessoas, né, que não criam de fato nas escrituras. Então você precisa colocar esse peso maior, essa entonação maior, porque isso, como eu falei anteriormente, né, isso ajuda o seu interlocutor, no caso a pessoa que está ouvindo você falar, ajuda as pessoas a compreenderem um pouco melhor aquela situação que estava acontecendo. Né? Se você ler de uma maneira mais tranquila, digamos assim, normal, né, como se fosse um ponto final, não traz a entonação ou aquilo que o autor quis trazer. Né? Porque se um autor preferiu utilizar o ponto de exclamação no lugar de um ponto final, é porque ele quis trazer algo com mais ênfase. Né? Nesse outro exemplo de Paulo, né? Romanos capítulo 11, versículo 33. Veja que Paulo está expressando aí uma admiração. Ele está admirado, ele vem desenvolvendo ali o tema a respeito da salvação, né? Romanos 9, 10, 11 fala sobre Israel, e ele fica tão impressionado com essa profundidade a respeito de Deus, a respeito da salvação, dos planos, né, salvíficos de Deus, que ele no final de tudo ali, ele não tem mais o que falar e ele expressa ali a sua profunda admiração e ele diz: ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Então veja que você precisa colocar um pouco mais de ênfase na sua voz para você poder ler esse texto e você percebe de fato o quão Paulo estava de fato admirado ao contemplar ali a beleza de Deus, os planos de Deus. Então, o ponto de exclamação, ele tem essa ideia também nas orações exclamativas, ou, nesse outro caso aí, uma oração imperativa. Mas, como eu já falei, os verbos imperativos são aqueles verbos que expressam ordem. Então, aqui nesse caso, na parábola aí das virgens, né, nós vamos ter aí uma oração que expressa uma ordem. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito, dois pontos. Ó, aqui ele já indica que é um grito. Então, você não vai ler eis o noivo. Mas é claro que na sua leitura na igreja, eu vou pregar sobre esse texto, você vai gritar aqui, mas você vai ler com um pouco mais de ênfase. Eis o noivo. Cadê? O que é que tem escrito aqui? Sair ao seu encontro. Então, você lê com essa entonação mais forte, justamente para trazer essa ideia que está escrito aí nesse texto. Após interjeição, vamos lá, o que que é uma interjeição? Interjeição são palavras, eu posso dizer assim, que são, de fato, algumas palavras que elas expressam essa surpresa, né? Palavras ou expressões, né? Até uma expressão que é muito comum aqui no Nordeste, né? Aqui no Nordeste, a gente, tanto quem é católico quanto quem não é católico também, quem é evangélico, fala uma expressão que é Ave Maria, né? A gente tem esse costume, né? Muitos, né? Na verdade, tem esse costume assim de falar essa expressão, né? Você está conversando com alguém, alguém falou alguma coisa que você teve aquela surpresa, você, Ave Maria, né? Você fala essa expressão. Então, Teve, teve um aluno aí na sala aí que disse Ave Maria. essa se tornou uma interjeição, né? Se tornou uma interjeição, apenas uma expressão assim de surpresa. Você ficou tão surpreso que você soltou, né? Nem era o que você queria falar, mas você acabou soltando por ser uma interjeição. Eu coloquei alguns exemplos, né? Aí, essa expressão assim, né? É de surpresa, ufa, que expressa um alívio, até mesmo um ai, que expressa uma dor. Ei, você está chamando alguém, ou um viva, salve, essa expressão salve também, né? Que nós temos aí na escritura para
uma saudação a alguém, é uma interjeição. Então, aqui nós temos, ó, ah, Senhor. Isso aqui é uma interjeição. É só uma expressão que o autor utilizou, né, para mostrar talvez uma certa lamentação. Então, ele diz, ah, Senhor, conhecemos a nossa impiedade. Pois não, irmã, tá querendo falar algo, só ligou aí. Acho que ligou sem querer aí. Acho que foi a Francisca. A Francisca, O irmão André não está com o microfone ligado? O irmão André. vou colocar aqui no mudo. Pronto, Francisco, seu microfone está ligado. deu certo. Então, aqui em Jeremias, né, o profeta se utiliza aí de uma certa lamentação. Ah, Senhor, conhecemos a nossa impiedade e maldade de nossos pais, porque pecamos contra ti. Então, esse ah, Senhor, é essa interjeição, né? Uma expressão para indicar uma surpresa, ou até mesmo uma lamentação. Após locuções interjetivas, que também é a mesma coisa da interjeição que eu falei, né? O Ave Maria, por exemplo, entraria nessa locução interjetiva aí, né? Meu Deus, quando a gente fala essa expressão assim de surpresa, é uma interjeição ou uma locução interjetiva. Que bom, que pena, sei demais. Pronto, essa expressão que a gente fala assim, não sei demais, sei demais. Ah, você conhece fulano? Ah, conheço demais. É meio que uma locução desse tipo, né? Então você utiliza ali uma exclamação, porque a sua entonação já é diferente, né? Em Esdras, capítulo 9, versículo 6, por exemplo, nós temos esse tipo de interjeição, né? Meu Deus, estou confuso e envergonhado. E aí o texto segue, né? Mas só para mostrar essa interjeição aí inicial. Ok? Tudo certo? A respeito do ponto de exclamação? Professor, uma pergunta. Sim. Tem algumas frases que a gente fala, por exemplo, uau, é sério isso? A pessoa aí, tanto ela pode usar os dois sinais, tanto de interrogação como de exclamação. Pode sim, ó. Nesse caso, eu vou colocar aqui, ó. Uau, isso aqui eu coloco coloco um ponto de exclamação, né? Mas aí, como eu faço uma pergunta e essa pergunta indica uma surpresa, eu posso colocar interrogação para significar, né, a pergunta que eu estou fazendo, mas eu também posso colocar a interrogação e depois o ponto de exclamação, justamente para dizer que é uma pergunta bem surpresa, né? Eu estou fazendo essa pergunta surpresa. É sério isso? Então, é uma pergunta assim mais, né, enfática, vamos colocar assim, né? Então, eu posso colocar esses dois pontos. O que a gente coloca às vezes por exemplo, no WhatsApp, né? Você está escrevendo no WhatsApp, aí você quer dizer que é uma surpresa, aí você vai colocar isso aqui assim, né? Como é uma linguagem assim de É internet, um exagero, né? Ou pode ser usado também. Isso é natural? Normal? linguagem de internet a gente pode, né? Mas se for uma linguagem mais formal, uma escrita mais formal, é necessário colocar assim. E não colocar várias interrogações, nem várias exclamações, eu não posso colocar. É só uma exclamação, ou no caso de pergunta, uma interrogação e uma exclamação, certo? No WhatsApp, tranquilo, Entendi. em linguagem de internet, a gente não vai se preocupar em estar escrevendo ali da maneira formal, então eu posso colocar assim, né? Mas se você está escrevendo um texto mais formal, aí você pode colocar assim, né? Não é adequado você colocar mais de um ponto de exclamação, nem mais um ponto de interrogação, ok? Vamos, vamos seguindo aqui no ponto de interrogação. O ponto de interrogação é simples, né? É utilizado para interrogar ou para perguntar. Perguntas diretas, né? Quem dizem os homens ser o filho do homem? Jesus fez essa pergunta aí, né? Antes de Pedro trazer aquela declaração, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, ele fez uma pergunta de forma direta, né? Às vezes, pode ser usado junto, justaposto ao ponto de exclamação, que foi o que eu acabei de explicar aqui para vocês, né?
para indicar questionamento unido à admiração ou surpresa. A gente tem um exemplo lá em Salmos 89, versículo 8. O salmista diz assim: Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é forte como tu, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? Então ele faz essa pergunta de maneira para uma, não é uma surpresa em si, como se o salmista tivesse descoberto isso a respeito de Deus, mas é uma admiração. Ele está falando assim para o Senhor, admirando essa grandeza, essa fidelidade, né, essa força do Senhor. Então, é utilizada essa interrogação aí ao final, junto com o ponto de exclamação, ok? Agora a gente vai entrar na vírgula. As vírgulas, que tem muita dúvida. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui um exemplo, né, interessante, que é o poder da vírgula. A vírgula pode ser uma pausa ou não. Por exemplo, não, espere. Ou não espere. Então, dependendo de você usar a vírgula aí ou não, a pessoa vai esperar você, no primeiro exemplo, né? Você está dizendo, não, espere. É para ela esperar. Mas no segundo exemplo, não espere, não é para esperar, né? Então, você tem que usar a vírgula aí sabendo utilizar de fato, né? No exemplo ao lado, ela pode ser a solução. Vamos perder. Nada foi resolvido. Você assumiu ali que você não tem mais nada para fazer que alcance a vitória, né? Mas o exemplo de baixo, vamos perder nada. Foi resolvido. Ou seja, a vírgula encontrou a solução aí, né? Ela pode sumir com seu dinheiro. 23,4, aí no caso, se for representando aí um dinheiro, ou 2,34. 23,4, né? Ou 2,34. A vírgula muda uma opinião. Não queremos saber, ou não queremos saber. Pode criar heróis. Isso só ele resolve, ou isso só ele resolve. Então veja que o exemplo de baixo mostra que mais ninguém tem a capacidade de resolver um problema, senão uma única pessoa, que é um herói, no caso, né? O outro exemplo do lado, a vírgula pode condenar ou salvar. Não tenha clemência, ou seja, não tenha piedade. E o exemplo de baixo, não tenha clemência. Ela já salvou aí uma pessoa. Agora, olha esse exemplo aí, né? Tem uma frase: se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de quatro à sua procura. Eu procurei ler aí sem vírgula nenhuma. Mas tem aí um exemplo, né? Se você for mulher, certamente colocou a vírgula depois de mulher. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de quatro à sua procura. Então é o homem que vai se rastejar, né? Por saber o valor da mulher. Mas se você for homem, colocou a vírgula depois de tem. Se o homem soubesse o valor que tem, a mulher andaria de quatro à sua procura, né? Então, dependendo aí se for homem ou mulher, né? É uma brincadeira aí para mostrar que a gente lê e coloca a vírgula, mesmo que não tenha vírgula, né? Onde mais interessa a nós mesmos, né? Só uma brincadeira aí para você entender a questão do poder da vírgula. Eu diria o seguinte, professor: o homem que dá valor à mulher, ele coloca a vírgula no lugar certo. Ela Olha tinha aí. que. Só quero que achou engraçado aí. Não, pastor, eu estava espantado porque ela não tinha falado ainda. Vamos lá, vamos aqui para algumas regras, né, do uso da vírgula. Então, olha só, talvez você já tenha ouvido o seguinte: a vírgula é uma pausa para respirar. Já ouviu isso daí? Alguém já ouviu isso daí? Como é, pastor? Dá para o senhor repetir aí, por favor? Já A sim, eu já vírgula, ouvi. Já ouvi sim. que a vírgula é uma pausa para respirar. Especialmente quando você pega um texto que não tem vírgula, não tem ponto, não tem nada, que você lê direto, aí no final você dá aquele suspiro bem grande. É. A vírgula, ela ajuda, assim, na questão dessa respiração, mas não é verdade, não é uma definição, vamos colocar assim. Não é uma boa definição para vírgula. Dizer que a vírgula é pausa para respirar.
Não é, porque temos textos que têm várias vírgulas, né, que são de fato vírgulas que estão ali corretamente empregadas, mas não necessariamente eu vou respirar em cada vírgula, né? Senão vai ficar algo um pouco estranho. Mas vamos lá, vou trazer aqui uma definição de vírgula, né? Aqui diz aqui, a vírgula não só faz parte, como também é um dos principais e mais controvertidos componentes da pontuação. Controvertidos porque existem muitas dúvidas a respeito da vírgula, né? Que tem a incumbência de construir a comunicação por meio da escrita mediante certos recursos da linguagem, dos quais o falante lança a mão na comunicação, como a entonação da voz, os gestos e as expressões faciais para denotar dúvida, hesitação, surpresa, incerteza, ênfase, etc. Ou seja, a vírgula ela vai me auxiliar a compreender o texto, né? Como a gente viu no texto anterior, aí naquela imagem anterior, colocando a vírgula em lugares diferentes vai dar um sentido totalmente diferente, certo? Então, a vírgula, ela tem essa importância dentro do texto para, de fato, construir a, o sentido adequado daquele texto, certo? E aí a gente vai precisar usar a questão de entonação de voz, né, gestos também, né? Como eu falei, eu gosto muito de gesticular, né? Expressões faciais também, a gente utiliza essas expressões, quando a gente está lendo alguma coisa, a gente às vezes franze, né, a sobrancelha, a gente abre assim mais a sobrancelha para indicar mais uma surpresa, né? A gente dá um sorriso, ou faz uma cara mais fechada. Então, enquanto a gente fala, quando a gente comunica algo, né? Não sei vocês que são pregadores aí, vocês fazem isso também, né? Às vezes eu costumo fazer, né? Não é porque eu quero fazer, mas porque às vezes é algo mais natural, né? Que faz parte ali da leitura, da pregação, é natural, então a gente vai acabando, vai utilizando essas expressões, né? E a vírgula, a pontuação, ela vai auxiliar nisso. Então vamos lá. Nós temos várias questões aí, várias regras, como eu falei, em relação ao uso da vírgula. Eu não coloquei nem todos aqui, tá? Não coloquei todos, eu coloquei apenas alguns que sejam assim mais usuais, vamos dizer assim, né? Para que a gente possa entender. Rapidinho, daqui a pouco não, mas 2h15, ao longe ainda, 2h15 a gente faz mais um intervalozinho, né? A gente vai fazendo sempre intervalo de hora em hora, até para tirar um pouco mais a nossa vista aí da tela, descansar um pouco, beber uma água, tá certo? Então, 2h15 mais ou menos, a gente já faz. Professor, eu sugiro não ter mais intervalo e a gente tirar direto e reduzir, porque eu ainda tenho que fazer o curativo num paciente ali, e senão fica tarde demais. Pode ser, se a turma concordar, a gente pode aqui pegar direto também, né? E aí a gente acaba ali mais ou menos 4 horas. Não, então é melhor ter esse intervalo, porque de tirar daqui até 4 horas sem nenhum intervalo fica muito delicado para nós. Fica não, Pedro, fica não. Tu pode ir no banheiro com a câmera desligada, ninguém vai ver. A gente vai vendo aqui. Se alguém precisar, a gente vai. Companheiro, Verdade, é verdade. Dá para colocar o café ouvindo, dá para ir no banheiro ouvindo. Verdade. É só o professor que pode, né? Então, Agora, professor, você pode ir bem rapidinho, a gente espera. Não, mas vamos lá, vamos lá. Professor, o senhor pede ajuda aí aos universitários aí. Diga assim, mulher, traz aí um pouquinho d'água aí para eu beber. A gente espera o senhor beber água. Pronto, a gente vai seguindo aqui, aí se vocês precisarem, vocês vão indo. A gente vê aqui até onde a gente vai. Ou então, professor, o senhor faz assim, ó, Pedro, começa a explicar esse assunto aqui. Aí Pedro vai explicando e o senhor desligar a câmera e vai no banheiro. É o Zé Mas Ruíno que já demonstrou aí um certo conhecimento, então vou pedir a ela para explicar alguma coisa, qualquer dúvida aí, né? Vamos lá. Aqui nós temos Dá o certo não, primeiro. professor, porque eu falo rápido. Pedro não, Pedro É, ele fala bem compassado, bem com vírgula. Dá tempo do senhor ir no banheiro tranquilo. Vamos lá. A primeira regrinha aí que eu coloquei da vírgula é para separar elementos que têm a mesma função sintática. Vamos lá. A sintaxe, como eu já falei, né, tem a ver com a questão da organização ali da oração, né, com as funções que cada termo exerce, né? Então, vamos lá. Mas o fruto do Espírito é. Olha só, eu tenho aí 2 pontos
e aí eu vou fazer uma lista, né? Vou separar elementos que têm a mesma função sintática, ou seja, todos esses elementos aí fazem parte do fruto do Espírito. E olha só como é interessante uma coisa, que é você justamente ler o texto de acordo com o que está escrito. Às vezes, algumas pessoas vão dizer assim que são frutos do Espírito, mas se você prestar atenção aí, Paulo vai utilizar o singular, né? O fruto do Espírito. Não são frutos, né? A simbologia que a gente utiliza às vezes é você pegar uma laranja, né, uma tangerina, você abre, é um fruto só, mas lá dentro da tangerina, quando você abre, tem vários gomos, né? Não são, cada gomo é um fruto diferente? Não. Cada gomo faz parte de um único fruto que é a tangerina, certo? Então, cada elemento desse aí, amor, gozo, paz, longanimidade, todos esses elementos fazem parte do fruto do Espírito, né? Isso muda um pouco aí a questão da interpretação, por quê? Porque todo cristão precisa ter todos esses elementos aí. Quando você se converte, quando Cristo salva você, você é batizado com o Espírito Santo, né? Assim que nós batistas cremos. Então, quando você recebe o batismo com o Espírito Santo no ato da conversão, o Espírito passa a produzir o fruto do Espírito em sua vida. E esse fruto, ele vai ser evidenciado por cada um desses elementos que estão listados aí. A gente não pode fazer como os dons, né? Os dons são no plural. Então, alguns têm um dom de serviço, outros vão ter o dom da pregação, outros vão ter o dom, né, de administração. Então, a gente não pode colocar isso como se fossem os dons. O fruto, não. O fruto, todos os cristãos precisam ter cada um desses elementos, certo? E aí você pode até pensar, vixe, mas aí eu não tenho, por exemplo, a mansidão. Pronto, é um elemento desse fruto que nós precisamos trabalhar, que você precisa trabalhar. Outro já vai precisar trabalhar um pouco mais ali a questão da paciência, né? Da longanimidade. Então, por aí vai. A gente vai precisar trabalhar, mas o Espírito precisa, de fato, produzir em nós todos esses elementos, porque é um único fruto, singular. Separar o vocativo. Vamos lá. Vocativo. O que é vocativo? Alguém lembra aí? Professor, eu estou com uma dúvida. Sim. Eu sempre achava que benignidade era bondade. Aí eu estou vendo aqui que tem benignidade e bondade. Benignidade é o que exatamente? Benignidade, em algumas outras versões, se eu não me engano, esse termo aí já vai ser traduzido por amabilidade, né? Tem a ver, deixa eu só confirmar aqui em outra versão, Gálatas 5:22. Botar aqui na NVI, por exemplo, ele diz, ó, mas o fruto do Espírito é amor, aí no lugar de gozo ele coloca alegria, paz, aí longanimidade ele traduz por paciência, benignidade por amabilidade, certo? Então, a benignidade é a amabilidade que o cristão deve ter com os outros. Por exemplo, algumas interpretações vão dizer que a amabilidade seria mais a questão de ser mais dócil, né? De saber ter aquele trato com as pessoas, né? Do modo de falar, de tratar os nossos irmãos. Essa questão da amabilidade, certo? É por isso que benigna é do jeito que ela é, viu? Tem uma benigna na turma, né? Amável, né? Ela é muito amável. Aí vamos lá aqui para o vocativo, né? O vocativo, gente, a palavra vocativo, ela vem de uma expressão do latim que é vocare. Vocare, talvez você já comece a associar um pouco da questão da vocação. Vamos tratar aqui de vocação, né? O que que significa dizer, fulano é vocacionado? O que que significa dizer isso? Hum? Alguém? Se eu digo assim, Pastor, André, eu acho que vocacionado
Pedro? Uhum. É, eu acho Invocação. que está relacionado à habilidade que ele tem de trabalhar em algo, fazer algo, né? Ele tem facilidade para desenvolver as coisas, né? Não sei, eu penso isso aí. E aí, Sotero, ia falar também? Segundo aqui o Google, né, significa ter inclinação, tendência ou disposição para uma determinada atividade ou função. É, como é que se diz? Estar disposto a assumir um cargo ou qualquer coisa parecida assim, tipo, para você assumir e ter responsabilidade, né? E não é muitas pessoas que tem. Não, fulano tem. Aqui nós chamamos assim, fulano tem um jeito, Uhum. né? Fulano tem três jeitos, não. Fulano tem habilidade para aquilo, para fazer isso e isso. Sotero? Esse cara é lá do Barro, sabe, professor? Lá do Ceará, ele. Esse rapaz aí, ele tem vocação para ir lá para a Grécia. O senhor sabe, da Grécia, ele, ele tem E uma é? habilidade para a Grécia. É isso, Otávio. Nós dois vamos para Grécia. Nem pensar. Aí o Zerlando ia falar, né? Ou já falou? Não, o Pedro já falou, o Pedro disse tudo, é habilidade mesmo, é vocação. O vocacionado tem vocação. Vocação é a habilidade de desempenhar determinada função. Então, para mim, Pedro já disse tudo aí. Pronto, tem. O que vocês falaram aí tá certo. Mas tem uma palavrinha que eu queria que vocês dissessem ainda que não saiu. Uma palavrinha só. Aquela pessoa que é vocacionado, muitas vezes na igreja a gente chama que é o que tem um chamado, né? Um chamado específico para trabalhar com algo, né? Foi o que vocês disseram, só não usar a palavra chamado. Mas vamos pegar essa palavra de vocação, de vocacionado como chamado, certo? Então, vocativo é basicamente isso. Eu estou trazendo essa associação para vocês memorizarem, para vocês não esquecerem. Vocativo tem a ver com essa questão de vocação, de chamado. Então, vocativo é um termo que a gente chama, né, na língua portuguesa, que é um termo que expressa um chamamento. O que é um chamamento? Quando você vai chamar alguém ou falar com alguém, se dirigir a alguém. Em João, capítulo 11, versículo 43. E tendo dito isto, chamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Ó, o Lázaro aqui foi separado por vírgula, porque ele está sendo chamado. Então vamos lá. Quando você, por exemplo, vai conversar lá no WhatsApp, você vai falar com alguém, você diz bom dia, eu falo, né? Bom dia, turma. Então, olha só, eu estou falando com a turma. Turma é um vocativo. Por isso que eu separo aqui por vírgulas, certo? E o vocativo, ele pode aparecer no início, eu posso dizer turma, bom dia, pode aparecer no final, ou pode aparecer no meio. Deixa eu ver aqui um exemplo para colocar no meio. Bom turma, dia. Vamos lá, estou falando isso, turma, para que vocês memorizem. Pronto. Então, eu coloquei aqui o vocativo no meio. Estou falando isso, turma, para que vocês memorizem. Pronto. Aqui eu deixei bem claro que eu estou falando para a turma, né? Aqui também. E aqui eu também estou querendo deixar claro que eu estou falando para vocês. Estou falando isso, turma, para que vocês memorizem. Ou seja, aqui já nesse caso eu coloco duas vírgulas, né? Uma antes e uma depois. O vocativo ele precisa vir sempre isolado por vírgulas, certo? Porque a gente diz que o vocativo ele não faz parte ali daquela oração, né? Ele está sendo incluído apenas tendo a função de chamar uma atenção, por exemplo, né? Na aula, na aula a gente sempre faz isso, na aula presencial principalmente, né? Você está dando aula e aí, principalmente com turma assim, que eu dou aula para turma de ensino fundamental e médio, eu quero chamar a atenção de algum aluno que está meio disperso ali, então eu estou dando aula e eu chamo, ei, João, aí eu continuo dando assunto, né? Às vezes eu não quero nem falar para ele, né? Aí eu só quero chamar um pouco da atenção dele, né? A gente utiliza o vocativo para isso, para chamar alguém, para me dirigir a alguém, para me referir a alguém, para chamar a atenção, para chamar mesmo, né? Como foi o caso aqui de Lázaro. Cristo chamou Lázaro de fato, então precisou colocar ali uma vírgula, certo?
Aí o terceiro item, para separar ou isolar o aposto. Falei para vocês que eu ia explicar depois o que que era o aposto, né? O aposto nada mais é do que uma explicação de um termo anterior. Uma explicação de um termo anterior. Por exemplo, nós temos aí 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Vamos lá, o apóstolo está onde? Apóstolo de Jesus Cristo. Veja que eu tenho outras expressões aí separadas por vírgula, mas o apóstolo é somente apóstolo de Jesus Cristo, porque apóstolo de Jesus Cristo está explicando o termo anterior, que no caso é Paulo. Eu estou querendo dizer aqui, o autor, né, Paulo, está querendo explicar quem ele é. Paulo, né? Aqui, apóstolo de Jesus Cristo. Ele é apóstolo, né? Então, ele está somente trazendo essa explicação de quem ele é. Apóstolo é só isso. Aliás, o apóstolo é só isso. É uma explicação de um termo anterior. Ok? Entenderam aqui o vocativo e aposto? Sim, Às vezes gera dúvida aqui o que é vocativo, o que é aposto, mas é bem simples. Vocativo é um termo usado para chamar alguém, para me dirigir a alguém, enquanto que o aposto vai explicar um termo anterior. Vamos lá para outra regra aí do uso da vírgula. Marcar a omissão de algum termo, que é normalmente o verbo. Aqui, vamos lá. Verdade é que também alguns pregaram a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Então, veja, está colocado aí entre colchetes, né? Omissão do verbo pregar. Isso aqui a gente já viu lá em figura de linguagem o que que é. Alguém lembra que figura de linguagem é essa quando a gente omite algum termo, mas que ele é claramente deduzido? Alguém lembra que figura de linguagem é essa, o nome? Assim alguma coisa. Quem é que lembra? Assim, Assíndeto? filho. Assim, Deto, é isso. Não, não é o assíndeto, não. É eufemismo, eufemismo. O eufemismo é para suavizar. Não é essa também, não. português é muita coisa, É muita misericórdia. coisa. Essa aqui é uma figura de linguagem chamada de elipse, quando você Ali. omite um termo. Eita, é verdade. É por isso que eu nunca acerto essas questões nos concursos. Eu nunca me lembro dessa lista. É muita coisa, é muito nomezinho estranho, né? Para memorizar tudo. Pronto, aqui Paulo omitiu o erro pregal. A verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros, na verdade eu nem coloquei a vírgula aqui, seria, deixa eu só confirmar aqui no texto, mas tem uma vírgula aí depois de outros, porque eu coloquei aí esse colchete só para explicar que tal o verbo aí omitido, mas Filipenses 1,15, deixa eu confirmar aqui qual é essa versão. Tem algumas versões que colocam aqui mais outros o fazem, né? Aí eles colocam um verbo, mas nesse caso aqui, mais outros, de boa mente, eu colocaria aqui essa vírgula após outros, justamente por ter omitido o verbo pregar, certo? Aqui nós temos uma outra regra, que não é uma regra que você vai encontrar aí na Bíblia, né? Mas quando você faz um trabalho acadêmico, um trabalho para entregar aí no seminário, às vezes você faz uma capa, então você coloca lá a data. Não sei se vocês irão fazer também o TCC, né? Para concluir o curso, o seminário de vocês. Já tá fazendo já. Assim, Pronto, é por escrito, né? pronto. Então vocês às vezes vão ter que colocar a data, né? Às vezes na capa lá ficar só alguma informação referente à data. Ou até numa carta que você vai escrever, algo desse tipo, você vai precisar colocar, né? Quem trabalha aí com essas questões, né, de escrevendo, sei lá, um ofício, você vai colocar isso aí. Então, a vírgula separa o lugar das datas, Natal, vírgula, 26 de agosto de 2023. Então, a vírgula serve para separar o lugar da data.
Vamos lá, coloquei aqui algumas regras também de quando vocês não devem usar a vírgula. É importante também saber quando não deve usar, porque a gente vê muitos erros relacionados a isso. Para separar o sujeito, verbo e complemento. Então, olha só, essa aqui a gente já viu ontem, né, que na língua portuguesa nós temos essa sequência aqui. A gente primeiro coloca o sujeito, depois o verbo e depois os complementos, né? E esses complementos podem ser objetos, direto ou indireto, e adjuntos, certo? O adjunto é aquele termo que vai indicar algum tipo de circunstância, seja circunstância de tempo, de lugar, de intensidade, certo? Eu posso colocar aí alguns tipos de adjuntos. Então, quando eu tenho essa sequência, sujeito, verbo e complemento, eu não utilizo vírgula para separar nenhum deles. Aí eu tenho, por exemplo, eu vou colocar aquela frase que eu coloquei ontem, né? João chutou a bola. Eu não posso colocar uma vírgula aqui, ó. João chutou a bola. Não posso colocar, porque vai estar errado. João é o sujeito da oração, né? E nem colocar aqui, João chutou, vírgula, a bola. É claro que essa é uma frase curta, então a gente entende que uma frase curta, a gente não precisa colocar vírgula. Mas se fosse uma frase um pouco mais longa, com sujeito, assim, mais detalhado, mais longo, com verbo e o complemento um pouco mais longo, a gente pensaria, peraí, essa frase está muito longa, vou ter que arrumar um lugar aqui para colocar uma vírgula. Aí, às vezes, a gente coloca a vírgula no lugar errado, porque a frase está longa. Mas, se a frase estiver longa, mas estiver nessa sequência, eu deixo a frase longa mesmo sem vírgula, certo? Porque, como eu falei, a vírgula não é pausa para respirar. A gente respira, pode respirar, mesmo lendo um texto longo, uma frase longa, tá? Não precisa ter a vírgula para você respirar, não, pelo amor de Deus. Lembre de respirar quando estiver lendo. Então, aqui, por exemplo, né? Gênesis capítulo 1, versículo 1. Coloquei aí, ó. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, veja aqui, ó. Deus é o sujeito da oração, criou é o verbo, e depois nós temos o complemento. Criou o quê? Os céus e a terra. Não há nenhuma vírgula aqui nesse texto. Eu poderia opcional, colocar uma vírgula aqui no princípio, vírgula, certo? Eu poderia colocar de forma opcional. Por que opcional? Eu não sei se eu coloquei, não lembro se eu coloquei aqui, que existe essa questão de colocar aí por opção, mas isso aqui é um adjunto adverbial de tempo. Vai indicar uma circunstância de quando foi que Deus criou os céus e a terra, certo? No princípio. Como é uma expressão pequena, no princípio, não precisa colocar vírgula. Só se eu quiser dar uma ênfase ali, tanto é que você vai ver versões na Bíblia que tem vírgula e algumas versões que não tem. Opcional, tá? Mas se fosse uma expressão adjunta adverbial aqui maior, vamos colocar aqui mais de 3 palavras, certo? Mais de 3 palavras, aí a vírgula seria obrigatória. Mas nesse caso aqui, opcional. Então eu não coloco nenhuma vírgula aqui porque Deus é o sujeito, verbo. Aqui nós temos criou o verbo e os céus e a terra é o complemento. Não existe vírgula entre sujeito, verbo e complemento. Ok? Eu coloquei aqui as principais regras da vírgula, tá? Vocês têm alguma dúvida a mais a respeito do uso de vírgula? Porque como eu coloquei aqui pouca coisa para sermos mais objetivos, né? Vocês têm alguma dúvida, vocês podem perguntar também, tá? Alguma coisa que vocês queiram saber, assim, da língua portuguesa, algo que vocês tenham mais dúvida, porque eu deixo sempre um espaço também, né, para que vocês possam colocar assim, eu tenho dúvida na língua portuguesa relacionado a isso daqui. Pronto, aí a gente começa a trabalhar essa questão, ver como é que isso pode estar relacionado à Bíblia, ou de repente até mesmo a pregação, né, a leitura de textos, a compreensão, a interpretação. Vocês podem falar aí as principais dúvidas que vocês têm, tá? O meu problema é só com a interpretação mesmo, porque você lê um texto, aí você entende uma coisa, quando você marca a alternativa, está errado. É outra coisa. Então, dependendo do texto, tem texto que é claro, mas tem texto, por exemplo, existem textos na Bíblia que são bem complicados. Você tem que se aprofundar muito no estudo
para você, e assim, ouvir teólogos e para você conseguir compreender esse texto. Por exemplo, Ezequiel é um texto assim bem complicado. Isaías também, se você não tiver o conhecimento dentro da realidade daquele povo, no contexto histórico, você também não consegue compreender. Já ouvi vários professores dizer que para entender Hebreus, você tem que mastigar o Pentateuco, especialmente o Levítico. Então, existem textos assim que realmente a interpretação é bem complicada. E assim, você precisa se aprofundar e ouvir, e assim, principalmente os textos descritivos. Eu tenho muita dificuldade nos textos descritivos. Realmente essa parte aí, ela entra muito na questão de hermenêutica, né? Porque a interpretação dos textos bíblicos, ela vai levar em consideração várias coisas, como o contexto histórico, cultural, né? Nós temos aí também as línguas originais, né? Para que a gente possa fazer, por exemplo, uma exegese, né? Vocês já pagaram essa disciplina de exegese, né? Vocês primeiro pagam grego, hebraico, e aí depois vocês veem exegese do Antigo Testamento, como é que eu faço? A exegese do Novo Testamento, como é que eu faço, né? Então, para isso é necessário o conhecimento, pelo menos mínimo, ali das línguas originais. E outra coisa, né? Existem alguns textos aí que são mais específicos, como você falou, que vai levar em consideração várias outras coisas. O livro de Hebreus, por exemplo, é um dos meus preferidos aí do Novo Testamento, mas, de fato, tem várias questões aí que devem ser levadas em consideração. Por exemplo, você falou já a questão de você conhecer bem o Pentateuco, né? Principalmente o livro de Levítico, porque de fato Hebreus ele vai trazer muitas questões relacionadas a isso. Um outro livro que é de difícil interpretação, que até foi citado já hoje, né? É o livro de Daniel, Apocalipse, por exemplo, né? Porque isso vai depender muito da questão de como você lê toda a escritura, porque a gente vai entrar naquelas outras questões de escatológicas, né? De amilenismo, pré-milenismo, pós-milenismo. Então, a forma como você vai interpretar isso muda a forma como você vai enxergar, por exemplo, toda a escritura. Como é que você lê a profecia, os livros proféticos? Você citou a Isaías, né, Ezequiel, temos vários outros profetas. Como é que a gente lê as profecias? Como é que a gente interpreta a questão de igreja e Israel? Será que a igreja é o novo Israel? Será que a igreja substituiu Israel? Ou será que Deus ainda tem um plano para Israel, né? Essas são as questões aí mais complicadas dentro da teologia. Eu acredito que essa, por exemplo, é uma das questões mais complexas da teologia, né? Que existem aí algumas opiniões diferentes se a igreja, de fato, substituiu Israel ou se Israel ainda tem planos, porque isso vai moldar a forma como nós olhamos para o Antigo Testamento, para a igreja e para o futuro também relacionado à escatologia. Então, a interpretação bíblica, de fato, é um tema que é bem complexo. Nós precisamos analisar várias e várias questões, né? Infelizmente, a gente não tem como tratar aqui de todas essas questões relacionadas à interpretação dos textos bíblicos. A gente tenta fazer aqui algumas coisas mais relacionadas ao português de fato, né? E aí, com o Mas eu português, também é o português de fato, professor, porque quando você entende o português de fato, fica mais fácil até ler um texto bíblico. sim, sim. Mas quando você não tem, assim, por mais que você leia, você tem essa dificuldade de compreensão, porque o português ele é bem complicadinho mesmo, é uma língua bem complicada. Exatamente, se Indi- torna complexo demais Indique para aí gente. uma referência que ajuda a gente na interpretação, porque eu acredito que é a fraqueza mais. Eu não consigo, eu leio, penso que eu estou entendendo, de repente não era aquilo que o autor queria dizer, não. Eu digo, misericórdia. Eu acho que, como explicou, né, a questão da hermenêutica vai nos ajudar muito. Sem essa ferramenta fica difícil, embora a gente tenha um grande conhecimento do português, mas se você não adquirir essa ferramenta, principalmente da hermenêutica, né, que é a ciência realmente que vai
trazer a forma que você possa interpretar a Bíblia. É claro que, como falou o pastor, existem textos que jamais a gente vai bater o martelo e dizer é isso, porque vai surgir várias interpretações, até por conta das línguas originais, que um diz, o ômicron, não sei o que, isso e tal, e aí vem essa problemática toda. Mas eu entendo que, principalmente para nós que estamos, vamos dizer assim, terminando esse seminário para trabalharmos na obra de Deus, seja em qual área você deseja atuar, eu acho que nós estamos adquirindo ferramentas excelentes para preparar um texto e levar uma mensagem sem estar falando aquilo que a Bíblia não diz. É claro, precisamos de uma certa cautela, né? E aí vem também a questão que o pastor falou, né? A vocação, o chamado, o dom que você tem. Então, envolve muita coisa, mas eu louvo a Deus, porque depois que eu comecei a participar desse estudo, né, do seminário, eu pude ver que naquilo que Deus me deu com relação à disposição e o desejo de servir na sua obra, eu desenvolvo, né, com as minhas limitações, e eu acho que o mais importante é isso. Né? Mas eu estou falando, Pedro, não só em relação à Bíblia. Eu estou me referindo também, por exemplo, livros que são na nossa língua, em português, que o autor, ele de repente, ele está transmitindo uma mensagem, e se você não tem o domínio da interpretação, se você não consegue, eu sempre digo assim, se não tem o dom de entrar na cabeça de quem está escrevendo, você vai entender uma coisa completamente diferente, que nem tem a ver com você saber ler ou não, tem a ver com saber interpretar mesmo, porque eu vejo assim que muita gente sabe ler, né, conhece a pontuação, conhece as figuras de linguagem, mas não consegue entrar na mente do autor e entender o que é que aquele autor estava querendo passar, aquela mensagem. Então, assim, português é uma coisa, pelo menos, eu vejo, assim, um desafio. Português, você tem que estar estudando todo dia, sempre tem uma novidade, sempre tem alguma coisa que você pensa que conhecia, mas você não conhece. E para quem faz concurso, sabe do que eu estou falando, porque você descobre coisa no português que está lá na prova do concurso que você diz, existe isso. Então, essa disciplina de português, né, é muito complexa. Para que a gente tivesse mais um conhecimento, nós, assim, deveríamos ter uma disciplina mais estendida, né? Mas a gente não tem como fazer, né? A não ser que queira se formar nela, né? Como professor aí. Aí a gente vai aprendendo aqui como se fosse um básico, porque desde que a gente começou a estudar nossa vida, quinta série, segunda, terceira, que a gente vem vendo essa questão, né? Mas ela é muito complexa. A gente vai sempre ter dificuldade, eu acredito, em muitas coisas. Exatamente, Aninha. Qualquer curso que você faz, português não é uma disciplina de uma aula. Em qualquer curso que você faz, português geralmente é de um módulo, de um semestre. Você vai ver português vários e vários dias para você poder ir assimilando e trabalhando, como o professor coloca aí, as suas fragilidades dentro da língua, porque a língua é realmente muito complicada. Existe a forma culta, existe a forma, né, não culta, existem vários tipos de forma que dentro do próprio Brasil, a gente tem um português brasileiro, a gente não fala o português de Portugal, né? A gente tem o português brasileiro e cada região tem uma forma de se comunicar e que muitas vezes a gente pega um texto que, por mais culto que seja, a gente não consegue compreender porque a gente está acostumado a falar um português habitual, um português coloquial. E a gente não tem essa capacidade de dominar um português culto. Eu, pelo menos, eu não me sinto capaz de pegar qualquer texto e interpretar. Eu não sou capaz. E é a minha língua. Então, quando eu brinco, que eu digo, eu não sei falar nem português, e o pessoal diz, você fala inglês, você fala, eu digo, eu não sei falar nem português.
Isso. Nós, como pregadores do Evangelho, precisamos da, do Espírito Santo mesmo, porque se depender somente de nós, com certeza não iríamos conseguir, né? Que Deus possa nos capacitar. Pronto, eu coloquei aí no grupo mais uma indicação de um livro, é mais relacionado à hermenêutica também, que vai ajudar nessa questão de interpretação, né? Porque por mais que a gente estude a hermenêutica, né, eu sei que o Zerlane falou aí também na questão de fazer a leitura de qualquer livro, interpretar qualquer outro livro, mas quando você estuda assim também um pouco de hermenêutica, você também se torna capaz de aprimorar as suas habilidades em relação à interpretação de qualquer texto que seja, porque você vai ver dentro da hermenêutica aquilo que eu estava falando. Qual é o gênero textual que esse texto foi escrito, né? Por exemplo, você está lendo um livro de romance. Você pega lá um romance. Quando eu digo romance, eu não me refiro, né, dentro da língua portuguesa, a gente não se refere a romance como sendo uma história de amor, tá? Romance é uma narrativa longa. Então, eu posso pegar um livro de Stephen King, por exemplo. Stephen King é um autor que escreve suspense, livros de terror, né? Então, eu posso pegar uma obra de Stephen King, que é terror, suspense, é um romance, certo? Por quê? Porque é uma narrativa longa, mesmo que não tenha nenhuma história de amor ali por trás, é apenas uma história de suspense, mas é chamado de romance na língua portuguesa. Então, vamos lá, você pega um romance, como é que eu faço para interpretar um romance? Como eu falei, nós vamos ter ali personagens, nós vamos ter ali um enredo, vamos ter a questão do tempo, do espaço. Você pode ir prestando atenção nessas questões que o autor está descrevendo e vai chegar um momento que não vai ser mais uma narrativa, vai ser um momento de descrição. Então, aí a gente já se atenta ao que ele está descrevendo. Por exemplo, ele já mudou ali o tipo textual. Não é mais uma narrativa, passou a ser uma descrição. Daqui a pouco ele volta para o tipo textual narrativo. Então, isso já nos auxilia, né, entendendo essa estrutura do texto, já nos auxilia a interpretar e a saber o que é que o autor está querendo passar para o seu leitor. E quando você lê um livro como esse aí de hermenêutica, né, eu coloquei dois livros básicos aí. O primeiro é o Guia Básico para a Interpretação da Bíblia. Ele é bem pequenininho, você consegue ler ele rapidamente, e ele vai auxiliar você, por exemplo, a entender quando é que o autor bíblico chega em determinados gêneros diferentes. Você está lendo a profecia, e aí, de repente, o autor coloca uma linguagem ali bem diferente. Aí você, opa, como é que eu interpreto aqui esse tipo de linguagem que o autor está escrevendo aqui nessa profecia? E aí você vai olhar para aquela estrutura, vai olhar para o tipo de linguagem, tipo de palavra que ele está utilizando, e aí você vai entender que, na verdade, aquilo ali é uma linguagem figurada, né? Você vai olhar para uma parábola, como é que eu interpreto uma parábola, né? Esse outro aí, por exemplo, ele é um pouco mais completo. Eu considero básico ainda, entendes o que lês, mas é um pouco mais completo, é um pouco maior do que esse primeiro. Então, é uma boa leitura para quem quer melhorar essa questão de interpretação, principalmente se tratando do texto bíblico, tá? Muito obrigada, professor. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para a pontuação e daqui a pouco a gente volta aí para outras dúvidas mais específicas dentro da gramática que vocês possam ter, tá? Nós temos aí os parênteses, né? Os parênteses, eles são utilizados para isolar palavras, frases intercaladas de caráter explicativo, datas, e também podem substituir a vírgula ou o travessão. Então, vamos lá, os parênteses, muitas vezes, grande parte das vezes, eles são utilizados, por exemplo, para colocar o aposto, né? Eu já expliquei para vocês o que é o aposto. O aposto é uma explicação de um termo anterior, que foi falado, né, na própria frase. E aí, em Gênesis 13:10, por exemplo, diz assim: ó, levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Abre parênteses. Antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então, veja, Moisés, ele escreve, né, ali muito tempo depois desses acontecimentos, certo? Então, ele escreve para um povo que já sabe que não existe mais Sodoma e Gomorra, certo? Então, ele vai descrever Sodoma e Gomorra dizendo que era uma campina do Jordão, que era toda bem regada como o jardim do Senhor. Aí os leitores de Moisés poderiam pensar assim:
"Oxi, como assim que Sodoma e Gomorra era tão bonita desse jeito? O jardim do Senhor? Não, Moisés deve estar enganado, porque Sodoma e Gomorra foi destruída pelo fogo." Aí ele vai, coloca esse parênteses aí, justamente para explicar que foi antes da destruição de Sodoma e Gomorra. Como Sodoma e Gomorra, ali aquela região, era bonita, bem regada, assemelhava-se até ao jardim do Senhor, certo? Então ele coloca aí justamente como um aposto para explicar uma frase anterior, uma situação anterior. Eu coloquei aí também um exemplo simples, né, para colocar datas, né? Falei que os parênteses podem ser usados para datas, então eu coloquei aí João Ferreira de Almeida, nasceu em 1628, morreu em 1691. Pronto. É só essa expressão aí entre parênteses mostra a questão do ano de nascimento e o ano de morte de um determinado autor. Outro exemplo, Deuteronômio, capítulo 17, versículo 3. Que tenha ido e servido a outros deuses, adorando-os a eles, ou ao sol, ou à lua, ou a qualquer astro do exército do céu, o que não ordenei. Então, veja que esses parênteses aqui foram incluídos justamente para trazer uma explicação, que foi justamente uma ênfase, né, que Deus não ordenou em nenhum momento a adoração de qualquer astro que seja ali do céu, a qualquer outro Deus diferente do Senhor, certo? Travessão. O travessão é empregado nos seguintes casos: indicar a fala dos personagens nos diálogos. Muitas vezes, na narrativa bíblica, a gente não vai ter o uso de travessão, tá? Esse travessão aqui foi colocado só para ilustrar. No texto bíblico não vai ter esse travessão. Você vai encontrar esses travessões, principalmente, por exemplo, você está lendo uma leitura de um romance, um livro lá de romance, em que é uma narrativa, você vai encontrar as falas dos personagens separadas por travessões, tá? Aí a gente colocou travessão apenas para ilustrar. Então, vamos entender que seria mais ou menos assim. Então, Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: "O senhor entende o que está lendo?" Ou aquela pergunta, né, do livro: "Entendes o que lês?" Ele respondeu: "Como posso entender se alguém não me explicar?" Então, num livro de romance, por exemplo, as falas dos personagens seriam separadas dessa maneira, por travessão. O travessão é indicado, é usado, no caso, justamente para isso. Outro exemplo, para destacar ou chamar a atenção para a palavra ou as palavras que se seguem, ou seja, quando você quer chamar a atenção do seu leitor para alguma informação extra que você vai adicionar, você separa em travessão. Poderia colocar parênteses? Poderia. Poderia colocar entre vírgulas? Poderia. Mas o travessão, ele chama mais a atenção. Tá? Ele volta mais você para essa informação que está separada ali do texto. Certo? Então, é para dar uma ênfase, para destacar. Olha só, Ezequiel 33, 33. Quando tudo isso acontecer, e certamente acontecerá, eles saberão que um profeta esteve no meio deles. Então, a ênfase é quando tudo isso acontecer. Ó, não se engane, não se engane, não duvide, isso vai de fato acontecer. É exatamente isso que o autor quer que vocês entendam, né? Ele já falou que vai acontecer, aí ele repete, vai acontecer, certo? É mais ou menos isso que ele quer que você, de fato, chame, você seja chamado a atenção, que você foque nessa informação. As aspas são usadas com as seguintes finalidades: delimitar ou enquadrar citações textuais ou indicar a transcrição rigorosa de um texto. Nas palavras de Gruden, Deus existe eternamente como três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E cada pessoa é plenamente Deus e existe só um Deus. Então vamos lá. Eu coloquei aqui, ó, a transcrição rigorosa de um texto. Como assim transcrição rigorosa? É aquilo que a gente chama de discurso direto. Deixa eu colocar aqui, discurso direto, porque existe também o discurso indireto. Vamos lá. O discurso direto são exatamente as mesmas palavras, tá? Já o discurso indireto é uma paráfrase. Ou seja, se eu quero citar aqui o texto de Gruden, de Wayne Gruden,
da teologia sistemática dele, eu quero citar as mesmas palavras sem mudar nenhuma palavra, eu utilizo aspas, tá? É um discurso direto. Então, eu preciso colocar aspas aqui, porque foi exatamente isso que Gruden disse. Deus existe eternamente como três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Cada pessoa é plenamente Deus. Mas eu poderia dizer, eu não lembro exatamente a frase de Gruden, por exemplo, eu não lembro exatamente a frase de Gruden, mas eu lembro que eu li alguma coisa dele, aí eu vou dizer com as minhas próprias palavras aquilo que Gruden diz. Ele diz, ó, Gruden disse que Deus sempre existiu, né, em três pessoas diferentes, e cada uma dessas pessoas é Deus. Pronto. Eu disse quase a mesma coisa lá que Gruden, a mesma ideia, certo? Essa é a ideia da paráfrase, é a mesma ideia, não houve alteração de sentido, mas eu utilizei palavras diferentes. Então, quando eu utilizo um discurso indireto, que são palavras diferentes, não são as mesmas palavras, eu não utilizo aspas. Mas quando eu quero colocar exatamente as mesmas palavras, obrigatoriamente eu preciso colocar as aspas, tá? Para dizer que é uma citação, tá? Então, por isso que a gente coloca aqui citação, delimitar, enquadrar citações textuais. Vamos lá. As aspas também são usadas para destacar palavras pouco usadas, ou assinalar palavras com sentido diferente, ou expressões que fogem à norma culta. Então, olha só. Aí nós utilizamos essa expressão que até, não sei quem foi que falou, o Zerlane, talvez, Maria ganhou um apaixonado ósculo do seu admirador. Aí foi utilizado um arcaísmo. Arcaísmo são palavras arcaicas, palavras que não são mais utilizadas. A gente vai encontrar ainda alguma versão bíblica, se eu não me engano, a ACF, né? Ou a Almeida Revista Corrigida, que pode utilizar essa expressão ósculo, ou até mesmo a King James, que também tem algumas palavras assim mais arcaicas, né? Que pode utilizar essa expressão ósculo, certo? Mas como essa palavra não é mais utilizada no português, ela não é mais utilizada, você não vai chegar em alguém e vai dizer que vou dar um ósculo naquela pessoa, fulano deu um ósculo e fulano. Não, você não diz mais isso. Ninguém diz mais isso. Mas se eu quiser utilizar, né, por algum motivo, eu preciso colocar entre aspas. Por quê? Porque são palavras pouco usadas. São palavras que não mais são utilizadas na língua brasileira, na língua portuguesa, tá? E se eu quiser utilizar uma gíria, estou escrevendo um texto formal e eu quero utilizar uma gíria, eu posso? Eu até posso, dependendo da situação, né? Mas eu preciso colocá-la entre aspas, justamente para mostrar que é uma expressão que está fugindo à norma culta. Eu estou escrevendo meu texto na forma culta da língua portuguesa. Aí eu vou acrescentar ali uma gíria, então eu coloco aspas. A festa na casa do irmão Lúcio estava chocante, né? Eu coloco entre aspas, justamente porque é uma gíria, tá? Ou estrangeirismo. A gente vive em um tempo em que muitas palavras estrangeiras têm feito parte do nosso vocabulário. Eu já trabalhei em call center, por exemplo, eu trabalhei por 7 anos, eu acho, no call center, e no tempo que eu trabalhava lá, eram utilizadas muitas expressões relacionadas a expressões estrangeiras, né, da língua inglesa, que eram trazidas para dentro do português. É um costume, né, que se tem hoje em dia. Então, quando a gente utiliza esse estrangeirismo, uma palavra inglesa, ou de qualquer outra língua que seja, no português, nós precisamos colocar essas aspas. Um exemplo aí, ó, conversando com o meu pastor, dei a ele um feedback do trabalho que ele confiou a mim. Então, o feedback é uma palavra que, por mais que seja assim usual, nós já estamos aí adicionando essa palavra ao português, ela não é uma palavra de língua portuguesa, é uma palavra de língua estrangeira. Então, se você está escrevendo um texto formal e você vai utilizar uma expressão inglesa ou estrangeira, no caso, você precisa colocar essa expressão entre aspas,